Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu morava com a minha filha, de 5 anos, num apartamento pequeno. Era mãe solteira e nunca recebi nenhum tipo de ajuda do pai da menina. Me virava como diarista, fazia bicos como babá. Na verdade, fazia pouco tempo que eu tinha mudado ali para aquele lugar e fazia compras sempre num mercadinho que havia ali perto. Um dia, aquele homem, que no começo eu não sabia se era o dono ou apenas um empregado, puxou conversa comigo. Às vezes era ele que ficava ali, no caixa. Lembro que a primeira vez que conversamos, ele perguntou meu nome, quis saber se a menina que estava comigo era minha filha. E quando falei que sim, ele perguntou: "Ah, você é casado então?" Falei que não. E que o pai da menina também não convivia com a gente. Na verdade, não estava nem aí para ela. E ele então fez aquela carinha de pena. Nossa, tadinha. Como que uma pessoa pode não ligar para uma princesinha como essa? Falou aquilo e, para minha surpresa, pegou uma barra de chocolate que tinha ali do lado do balcão e deu para ela. Ó, para você, princesa. Presente do tio Gilson, tá bom? Imagine a felicidade da minha filha. Não era sempre que eu podia comprar doce ou alguma coisa mais gostosa assim para ela. E a gente sabe que criança é assim, né? Adora doce, chocolate, enfim. Foi até engraçado porque depois ela não parava mais de falar do tio. Não vou mentir. Aquele gesto dele mexeu comigo. Sem contar que era um homem assim, bem interessante. Problema é que devia ser casado, né? Eu não tinha certeza de nada, mas quando pintou uma nova chance da gente conversar, perguntei assim, como que não quer nada, há quanto tempo ele trabalhava ali. Ele ficou meio sem jeito, mas respondeu. Na verdade, eu sou o dono do mercado. Eu tinha meu irmão como sócio, né? Mas, na verdade, é muito difícil lidar as caras por aqui, viu? Sou eu praticamente que tomo conta de tudo. Enfim, sempre que era possível, a gente trocava algumas palavras. Ele depois quis saber onde que eu morava, falei o nome do conjunto. Ele disse que conhecia, que tinha fregueses que moravam ali. E a gente foi assim meio que se aproximando. Até que um dia, ele me deixou surpresa com aquele convite. Escuta, o que você vai fazer hoje à noite, Fernanda? Aceita sair comigo para jantar? Sabe quando você não espera? Como eu não sabia do seu estado civil ainda, não havia tido coragem de perguntar, eu achei que era a hora, né? Mas você não é casado? Quem, eu? Não. Já fui. Mas já faz tempo que eu tô solteiro. Olha, sinceramente, por aquela eu não esperava. Mas não esperava mesmo. Assim como também não esperava por aquele convite. Falei que aceitava, mas que tinha um problema. Não tinha com quem deixar a minha filha. Ele fez assim uma cara de frustração, mas logo em seguida falou: tem problema não. Leva ela junto. Ela não gosta de pizza? Então, a gente pode ir numa pizzaria. Em resumo, acabei aceitando e olha, pensa numa noite agradável. A Lorena, nossa, eu acho que foi ela que mais gostou. Qual é a criança que não gosta de pizza, né? E lá onde fomos, tinha uns brinquedos, tinha uma área assim, reservada para crianças, de modo que pudemos até conversar um pouco assim, mais sozinhos, né? Eu e o Gilson, enquanto ela brincava. E ele me disse tanta coisa. Sabe, quando a gente ficou ali, os dois sozinhos, ele confessou que tinha adorado me conhecer, já fazia tempo que tinha aquela ideia de me convidar para sair. E chegou a falar uma coisa que eu achei tão bonita, que o dia dele ficava mais feliz e iluminado quando eu aparecia lá no mercado.
Imagine como que eu me senti, né? Na verdade, ele não fez questão de esconder que estava interessado em mim. E eu não vou mentir. Gostei de saber. Até porque também estava me sentindo atraída por ele. Não aconteceu nada entre nós nesse dia. Quer dizer, um beijo no rosto, né? Na hora da despedida. Nada mais do que isso. Ele também segurou forte a minha mão quando eu fui sair do carro. Olha, eu fiquei pensando tanto nesse homem depois. E a Lorena, minha filha, não parou mais de falar do tio Gilson. Passei meu número para ele nesse dia e a gente passou então a conversar através de mensagens. Na semana seguinte, ele nos convidou para almoçar na sua casa. O mercadinho ficava aberto só até 1h da tarde, no domingo. E assim que fechou, ele passou para nos apanhar ali no conjunto. Levou um monte de coisa pronta já para a gente comer. A casa dele era uma casa assim normal, sem muito luxo, mas era bem bonita. Inclusive ele comentou que quando casado, morava num sobrado bem chique, tinha até piscina. E logo em seguida acrescentou: sabe o que é? Acabei perdendo tudo para minha ex-mulher quando me separei. Nossa, sério isso? Tô te falando. Separação é assim, né? Sempre pende pra mulher. Ela colocou um advogado, né? Pra sobreviver. E o cara conseguiu me depenar. Isso que dá se envolver com pessoa que a gente não... Bom, agora tô morando aqui. Tá, mas aqui é bonito, gostoso. Dá pro gasto. Segundo ele me contou, já fazia quase 2 anos que morava sozinho. Ele já tinha me contado que não tinha filhos, então nem estendi muito a conversa, né? Até porque percebi que falar da ex o incomodava um pouco, principalmente pelo fato de ele ter sido depenado, que foi a expressão que ele usou, pelo advogado que ela contratou na época da separação. Ela não quis entrar num acordo. Bom, de qualquer maneira, passamos mais uma tarde agradável. E no fim do dia, minha filha estava tão entretida brincando ali de joguinhos com o celular, que eu e o Gilson pudemos conversar de novo, assim, bem à vontade. Pelas tantas ele falou: você já deve ter percebido que eu estou interessado em você, né, Fernanda? É claro que eu já tinha percebido, mesmo assim fiquei sem graça. Até pelo fato de ele ter feito a pergunta assim de uma forma tão direta. Eu não soube nem o que falar. Então ele prosseguiu. Desde que eu te vi pela primeira vez, lá no mercado, não consegui tirar você mais da cabeça. Você é tão graciosa e tão educada também. Pra dizer a verdade, Gilson, eu também gostei de você, sabe? Do teu jeito. Você é uma pessoa tão generosa. Nossa, você trata tão bem minha filha. Isso pra mim é o principal. Falei aquilo e ele sorriu. Depois pegou na minha mão e ficou olhando pra mim assim com, sei lá, com uma expressão tão carinhosa. Foi aí que aconteceu o nosso primeiro beijo. Mas foi um beijo assim bem suave, viu? Já fazia tempo que eu não me envolvia com ninguém. Até porque não tinha nem tempo, né? Minha filha também sempre estava comigo. Para encurtar a conversa. A partir dali, a gente acabou se envolvendo. Ele, inclusive, passou a frequentar o meu apartamento. E não era só a mim que ele agradava, não. Mas a Lorena também. Comprou um monte de brinquedo para ela. E olha, naturalmente que tudo isso, pra gente que é mãe, isso tem uma importância, assim, muito grande. Me fez gostar mais dele ainda. Imagine, minha filha, que já fazia tempo que não tinha, na verdade, nunca havia tido, né? Um pai, assim, presente. Não tinha nenhuma referência, assim, masculina. Ele passou a ocupar aquele lugar.
Ele sabia das dificuldades que eu tinha passado e continuava passando e me ajudava. Até que perto de completarmos 7 meses, me propôs da gente morar junto. Queria que eu mudasse com a minha filha lá para casa dele. Fiquei tão surpresa, sinceramente não esperava. Tá falando sério? Faz tanto tempo que eu tô sozinha, que eu sei lá, e a gente tá junto faz tão pouco. Tenho certeza absoluta. Tô gostando demais de você. Você sabe também que eu adoro a tua filha, né? Olha, tem horas que a gente não sabe se ajoelha e agradece a Deus ou se deixa para rezar depois. Tamanha a felicidade que sente. Eu fiquei tão feliz com aquela, não só com o convite, com aquela declaração. Se bem que não precisava nem ele dizer, né? Que gostava da minha filha. Dava para ver. Falei para ele. Ela também gosta muito de você, sabia? Sabe que esses dias ela veio me perguntar se podia te chamar de pai? É mesmo? Por que você não contou antes? Claro que pode. Ué, imagine. Pai, padrinho, tio Gilson. Ela pode me chamar do jeito que ela quiser. Olha, eu vi que ele ficou feliz. Até porque, apesar de já ter quase 50 anos, ele não tinha filhos. Aliás, depois que a gente foi morar junto, eu perguntei se ele tinha vontade de ser pai, de ter um filho seu, de sangue. E nessa hora eu percebi que a sua afeição assim mudou um pouco. E só então ele me contou uma coisa que ainda não tinha me contado e que eu sinceramente nem podia imaginar. Olha, Fernando, eu até gostaria muito de ser pai, mas infelizmente tenho um problema de saúde e não posso ter filho. Sério? Nossa, Gilson. Podia pensar que você... Pois então, já fiz tudo quanto foi exame, sabe? Olha, ficou um clima diferente depois disso, até meio pesado, né? E realmente, só toquei naquele assunto porque não imaginava que ele tivesse algum tipo de problema. Mas eu fiz questão que ele soubesse que eu apoiava em tudo, que para mim estava tudo bem. Que só tinha tocado no assunto para ele saber que se ele quisesse e pudesse, claro, eu ficaria feliz de ter um filho com ele, só por isso. Até para ele saber também que eu estava levando aquele nosso namoro, aquele nosso relacionamento a sério. Enfim, ele não queria nem que eu continuasse trabalhando, para se ter uma ideia. Queria que eu ficasse só cuidando da casa, da minha filha, das coisas. A Lorena estudava em período integral, mas quando começou o ano letivo, eu a matriculei para estudar apenas na parte da tarde. Ela adorou. Assim, podia ficar dormindo até 9h30, 10 horas da manhã. E os meses foram passando. E olha, eu agradeci a Deus e pelo destino ter colocado o Gilson no meu caminho. Nossa, minha vida mudou tanto. Ele era o homem que eu sempre pedi a Deus nas minhas orações. E eu, naturalmente, também fazia de tudo para agradá-lo, né? Ser a melhor esposa do mundo. Foi perto de completarmos 5 anos juntos que as coisas começaram a mudar. Comecei a sentir um certo distanciamento da parte dele. Mas olha, pensei que fosse uma coisa assim passageira. E jamais poderia imaginar que ele pudesse, sabe, estar tomando um outro rumo. Tô querendo ser assim, bem sutil, para que todo mundo entenda o que começou a aparecer e o que começou a acontecer na nossa vida. Mais uma vez, eu não esperava. Sentia aquela distância cada dia maior, mas juro, não cheguei a pensar assim que fosse por um motivo que eu
Na verdade, quando descobri mesmo, já era tarde. Porque ele já estava de caso com outra mulher há quase 1 ano. Foi uma verdadeira surpresa para mim. Repito, há quase 1 ano ele já estava com outra mulher. Nessa época, eu já estava com 39 anos, quase 40. E sabe quantos anos que tinha essa outra? A outra com quem ele tinha se envolvido? 24. Só 24 anos. Quando flagrei os dois juntos, eu quis morrer. Porque vou repetir pela 1000ª vez, era algo que eu não podia jamais imaginar. Nunca. Depois eu soube que essa outra tinha sido funcionária dele ali no mercado. Foi assim que se conheceram e acabaram se envolvendo. Quase 1 ano, repito, que eu já estava sendo traída, sem sequer imaginar. Aliás, até hoje, sabe, eu não sei como que eu não desconfiei. Como não percebi um detalhe, uma pista, nenhum sinal. Tinha sentido aquela distância maior, aos poucos, mas não sei. Eu acreditava em tudo que ele falava, até porque nunca havia tido motivos para desconfiar dele. Apesar daquela mudança gradativa comigo naqueles últimos meses. A decepção foi grande demais. Não só a decepção, mas a revolta também. Tivemos uma briga muito séria, feia. E no meio da briga, eu falei: acabou, Gilson. Acabou. Eu quero me separar de você. Para minha surpresa, ele respondeu com a maior tranquilidade do mundo: acho que você tem razão. Separação é a melhor solução para nós dois. Pensei que ele fosse, juro por Deus, até pedir perdão. Sabe, pedir que eu pensasse melhor. Só que pelo jeito, o que ele estava sentindo por aquela outra tinha substituído o que ele dizia que sentia por mim. Isso me deixou ainda mais desesperada, triste e revoltada. Lembro que eu falei: você acha isso? Então como que a gente fica? Como que a gente fica? Como assim? Como assim? Tá pensando que você usa, joga fora? Você tá achando que eu vou sair aqui da tua casa sem nada? Ele fechou a cara. Do que você tá falando? Nem casado no papel a gente é? Não preciso te dar nada, se é isso que você tá. Não tem? Não precisa? Você que pensa. Eu era tua esposa. A gente viveu junto durante 5 anos. Você esqueceu que você não me deixava nem trabalhar? Já que você quer se separar para ficar com aquela outra, tudo bem, eu até entendo. Mas eu não vou sair daqui de mão abanando. Mas não vou mesmo. Eu tenho direito, sabia? Ele ficou revoltado. Ele se enfezou. Repetiu que não me devia nada. Mandou que eu me virasse. Até porque não ia dividir patrimônio com ninguém. Que bastava ter sido depenado pela ex-mulher quando se separou. Chegou a dizer: olha, eu não fazia ideia de que você fosse outra interesseira, sabia? Era por isso que você estava comigo? Pensando no que ia ganhar depois que a gente se separasse? Claro que não, seu idiota. Isso só está acontecendo porque você quis. Olha, eu nunca imaginei
que fosse viver uma situação assim. Estava tão revoltado que repeti que não sairia daquela casa. Que quem tinha de sair era ele. Até porque quem tinha traído era ele. E falei que ia entrar na justiça para ele me dar uma compensação financeira, tipo uma pensão, até porque ele não me deixou trabalhar durante praticamente todo o tempo em que fiquei morando ali. Então, de que modo que eu ia me sustentar? Sustentar minha filha? Ele riu. Ele riu. Sabe o que eu fiquei me perguntando? Onde tinha ido parar aquele amor que ele sentia pela Lorena? Aquele carinho de padrasto. Parece que tudo tinha secado de uma hora para outra. Me pareceu que ele não estava nem se importando com ela. Tanto que pelas tantas ele falou: quer entrar na justiça? Vai em frente. Tenho nada no meu nome, sua boba. Até essa casa não é minha. Está no nome do meu irmão. Depois do que me aconteceu lá atrás, você achou que eu seria tonto de ter alguma coisa no meu nome para perder tudo de novo? Sou macaco velho. Ele chegou a dizer que pagava aluguel para o irmão, que nem aqueles móveis eram dele. Claro que eu não acreditei, né? Ele devia estar falando aquilo só para me fazer desistir de procurar um advogado. Vou repetir. Eu nunca imaginei que um dia fôssemos brigar daquele jeito. Ele chegou a me chamar de interesseira, que eu só estava com ele aquele tempo todo pensando no que ia lucrar quando a gente se separasse. Como que ele podia dizer isso, meu Deus? Eu nem queria separar. A separação só apareceu porque ele me traiu. Se ele não tivesse arranjado aquela amante, a gente estaria junto até hoje, vivendo bem. Foi tudo culpa dele. E depois ainda veio me chamar de interesseiro. Chegou a dizer que eu era pior do que sua ex-mulher. Nunca imaginei ouvir isso da sua boca um dia. Foi outra coisa que me magoou muito e me deixou mais decepcionada do que eu já estava. Ele falou que eu voltasse a trabalhar como diarista, até porque não ia me ajudar em nada, já que entre nós não haveria mais nada depois da separação. Então não tinha obrigação nenhuma. E quando toquei no nome da minha filha, olha, eu acho que aí foi o pior, sabe? Tudo que ele já tinha dito me magoou muito, mas o que tem a Lorena? O que você está querendo dizer? Lorena não é nada minha. Não tem nenhuma obrigação. Ou você acha que eu vou pagar pensão para tua filha? Vai procurar o pai dela. Eu, hein? Meu Deus. Como que ele podia dizer aquilo? Eu não estava pensando em compensação financeira nenhuma. Eu estava pensando naquela ligação que ele tinha com a menina. Ela o considerava pai. Como que ele podia reagir daquele modo, meu Deus? Depois de conquistá-la, onde que tinha ido parar aquele carinho, aquele amor de padrasto que ele dizia que sentia por ela? Dizia e demonstrava. Será que era tudo fingimento? Olha como aquilo me doeu. Partiu meu coração ao meio. Eu olhava para ele e não o reconhecia. Parecia que não era o meu Gilson que estava ali diante de mim. Aquele homem carinhoso, amoroso. Foi o fim para nós dois. Nunca imaginei que fosse terminar desse jeito. Na verdade, eu nunca pensei que fosse terminar algum dia. Não queria que fosse assim. Não queria que nada disso tivesse acontecido. Sabe por quê?
Você sabe por quê, Jus? Sabe, gostaria que você estivesse aqui na minha frente. Você sabe por que eu nunca imaginei que fosse assim? Nem imaginei que a gente pudesse separar. Porque eu te amava de verdade. Te amava mesmo. Só que agora, depois de tudo aquilo que você me falou e me fez, só ficou mágoa, só ficou ressentimento, só ficou decepção.